Aqui pela Rede Excelsior de Comunicação, Rádio Excelsior da Bahia AM, FM, também pelo YouTube, pelo Facebook. Nós estamos juntos para esse papo, é o nosso Papo Sintonia. E hoje trazendo de volta, espero que volte várias vezes, doutora Clarice Saba, médica otorrinolaringologista, para falar sobre rinite, sinusites, gripes, mudança de temperatura e como é que a gente cuida da nossa voz, da nossa saúde. Seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. É bom estar de volta. O engarrafamento me atrapalhou um pouquinho. É o trânsito, as idas e vindas, e a gente já começa então falando disso. Estresse, o dia a dia, a correria, para quem tem já esses problemas respiratórios, ou seja, baixa mais ainda a imunidade, atrapalha também na sua área ou não? Sim, atrapalha também. Na verdade, assim, aí eu começo falando pelo que você estava falando aqui no ar, porque uma das coisas que o estresse leva a gente a ter refluxo, né? As pessoas que são portadoras da doença do refluxo, quando estressadas, têm mais também. Fora a questão da imunidade, né? E a questão da tensão mesmo, muscular, então você termina tendo interferência na voz, postura, voz, dor de ouvido, né, apertar. Sim, a gente percebe quando está tensa, toda essa região aqui fica, né, muito tenso, muito duro, muito rígido. Então, fazer um exercício, relaxar, isso vai ajudar. E a gente sente também as crianças, eu percebo muito meu filho, ficam muito tempo nos jogos, ou estão tão estressadas. As crianças hoje em dia vivem assim, né? Não deveria, mas tem mais estresse. Elas ficam, né, botando muita atenção. E à noite, inclusive, tem a questão do bruxismo, né, doutora? Sim, apertamento e bruxismo. Pois é. Então, quando você aperta muito os dentes, né, o bruxismo, que é o ranger dos dentes, isso gera uma tensão na musculatura mastigatória, consequentemente nas articulações temporomandibulares, e podem dar dor. E as pessoas muitas vezes vão no meu consultório me buscar pensando que é dor de ouvido, na verdade é dor nas articulações temporomandibulares. Essa juntinha que tem aqui, bem na frente da orelha, que a gente mastiga e tudo mais, né? E isso aqui também pode levar a dar zumbido, né? Por isso que automedicação, você acha, eu estou com um sintoma, aí vai ali, se medica, conversa com uma vizinha, conversa com alguém, estou sentindo isso, aí a pessoa diz, eu também já senti, eu fui ao médico, ele me receitou isso aqui. Tome, nem sempre, porque às vezes esse sintoma, ele pode ser igual, parecido para outras circunstâncias e você se automedica, mascara a situação, acha que está tudo bem e o problema vai continuar lá. O problema vai continuar e na verdade você pode, com a automedicação, estar causando mais problemas para você, né? Adiando um problema ou piorando o outro. E aí, a automedicação tem tudo a ver com o tema que nós selecionamos para esse bate-papo de agora, desse momento, que é exatamente essas crises de rinite, sinusite, os alérgicos parece que ele já tem. Quem tem carro já tem lá uma bombinha no carro, já tem no quarto, no banheiro, e às vezes essa doença, ela já ficou crônica, né, doutora? Lá no início não era para cronificar. Na verdade, assim, a rinite a gente considera muito um fator familiar, né? Hereditário, né? Eu digo brincando assim, ó, eu pego no braço, na veia, assim, digo, ó, herança maldita. Porque na verdade é um fator. Você também tem, ou não? Não tem família no pão. É familiar, né? Então, assim, aí você herda aquilo, mas não necessariamente você vai manifestar, né? Então você às vezes passa a vida toda sem manifestar, mas quando você manifesta, você tem que cuidar, porque aí sim vai acontecendo o quê? Uma sinusite aguda, até que essa sinusite possa ser cronificada, e aí lá um dia você pode até vir a precisar de uma cirurgia, mas claro que essa estrada é longa, né? Então vamos começar a dar os primeiros passos dessa estrada. O que é que quais são os fatores que podem ocasionar, que podem detonar, serem gatilhos para que essas infecções, né, elas possam aparecer. Por exemplo, nós estamos agora nessa variação de temperatura. O outono é muito característico disso. Chove, faz sol, então essa estação intermediária entre verão e inverno, entre mais quente e mais frio, enfim. Então, esse quadro, né, que estamos vivenciando agora, é um fator de risco? Com certeza. O choque térmico, ele traz, né, mais sintomas do processo alérgico, da rinite, no meu caso, que é o que eu trato, né? Então, os pacientes vão, assim, ficam, né, cheios de sintomas. Quais seriam os sintomas? Obstrução nasal, coriza, espirro, né? Prurido, quer dizer, coceira no nariz, coceira nos olhos. Isso tudo, um deles, ou todos eles, ou dois deles, aí depende da pessoa, mas ela vai ter sintoma e que se apresenta a mudança de temperatura. O curioso é que basta a umidade aumentar um pouco,
que o paciente, a pessoa pode apresentar esses sintomas, não necessariamente precisa ter a crise toda, ou esperar chover para ter a crise, entende? Às vezes, só em umidificar, eu digo assim, você pode viver prevendo o tempo, né? Porque umidificou, vai chover, ele já sabe que vai chover antes que chova. Já manifesta já antes que chova. Muitas vezes. Ficou no lugar mais úmido, você falou dessa mudança brusca de temperatura. Às vezes não é nem o clima, não é nem a estação, não é nem a natureza. Se você está em casa, por exemplo, se você está caminhando na rua, no sol quente de Salvador, entra no shopping com aquele ar-condicionado, isso também pode... Pode, depende da pessoa, né? Sim. Depende da pessoa, porque aí, no caso, o ar-condicionado é mais seco. Aí é o choque térmico puro, não seria a umidade, né? Mas acontece também. As pessoas que se submetem muito a esse choque térmico ambiental, né? Mesmo que não seja climático, pode acontecer também. E aí vai depender do lugar, da cidade. Por exemplo, em São Paulo as pessoas sofrem muito, porque além da questão do clima, tem também poluição. E Salvador, temos muitas pessoas com ites aqui, é muito comum nessa nossa região. Nós temos uma característica, a nossa cidade favorece a isso também. Favorece, eu não diria nem por conta de poluição, nem nada disso, mas pela umidade. Salvador, a Bahia em si, mas Salvador é uma das cidades mais úmidas que dão notícia, né? Então quando você vê a previsão do tempo, eu particularmente olho também a umidade. Às vezes a umidade está muito alta, entende? E isso traz crises, traz manifestações de alergia. Agora entenda, não só no nariz, né? Porque às vezes pode dar na voz também, pode ser aquela sensação de plenitude, de ouvido cheio, né? Em toda a via respiratória, na verdade. Então, a umidade não vai ser bom. E aí, quando essa umidade está dentro de casa também, porque aí vem mofo, né? Com o tempo mais frio, aí alguns espaços da casa ficam mais mofados, molhados, roupas também acabam tendo. Então, nesse período que as pessoas começam a tirar a roupa do guarda-roupa, tá lá, ficou o tempo todo. Choveu, vai pegar o casaco, vestir. Pronto, quem tem alergia aí já manifesta. Ácaro também já manifesta. Ácaro, umidade, mofo, né? Então, infelizmente, como eu disse, Salvador, né? Como a gente sabe, Salvador é muito úmido, então é relativamente frequente as pessoas terem mofo nas paredes de casa. Então, o que eu recomendo é o seguinte, porque o mofo nada mais é do que o fungo que cresce naquela umidade da parede, né? No frio da parede que está úmida. Então, aí ele cresce o fungo, que é o mofo, como a gente chama. Então, ali eu sempre aconselho diluir um pouquinho de vinagre, ou o próprio vinagre em si, e lavar, porque ali você já tira o mofo, né, o fungo, digamos assim, o mofo, e a umidade da parede, aí teria que se trabalhar com o pedreiro mesmo. Construção aí não tem jeito, a estrutura vai ter que mexer, porque senão vai e volta. Mas essa dica do vinagre já é boa, né? Pois é, ácido acético, exatamente. Olha aí, gente, tá na sua casa, vai na cozinha, você vai ver, já a solução, já passa, temporária, para segurar um pouco, mas aí melhorou o ambiente é super importante, doutora, para essas crises respiratórias, gripes e tudo mais, tá, às vezes a gente não tem nem ideia, mas sempre que vai ao otorrino, ele recomenda lá, como é que tá o ambiente, tem muita cortina, principalmente os alérgicos. Muito, principalmente os alérgicos, então assim, e tem a fase do tratamento, né? Então, tipo assim, existe o tratamento preventivo e existe o tratamento, entre aspas, curativo, né? Então, lavar o nariz com soro sempre ajuda, com soro ou com qualquer desses jatos contínuos que tem aos montes aí. Tô aqui, viu, como ela me recomendou, tô usando. Isso, muito bem, exatamente. Tem que obedecer tudo para ficar boa. Então, você pode fazer a lavagem do nariz, que ajuda muito mesmo. Tem pacientes que controlam a rinite alérgica só na lavagem nasal. Quando já está compensada, só na lavagem ele controla, não precisa nem o outro spray, que é um spray de corticoide, né? Que também ajuda. Existem vários, mas aí depende de cada caso, por isso seu nariz tem que ser visto lá dentro pelo médico otorrinolaringologista. Você não pode se automedicar mesmo, porque existem contraindicações, por exemplo, glaucoma. Você não pode usar esse tipo de spray, segundo o que eu estou falando aqui, se você tiver um glaucoma, por exemplo, entendeu? Com certeza, às vezes uma coisa está ligada à outra, e casos de pessoas, né, que usaram durante muito tempo corticoide, sim, e manifestaram depois o glaucoma, e não só isso, cria uma certa dependência, né, é muito simples, eu estou usando só para lavar, não, ali tem substâncias que as pessoas acabam ficando, né, com uso contínuo, então é por um período, com orientação médica, com indicação médica, não é o soro e aquele produto para lavar, para higienizar, não, nós estamos falando
usando daquelas medicações, né, que é a base de corticoide. Isso. E tem outro veneninho também, que são aquelas gotinhas para desentupir. E era dessa que eu estava querendo falar. Pois é. Descongestionante nasal. Isso, terrível. Assim, existe a indicação no tempo certo, né? Por X tempo, X dias, quando você está... Claro, a medicação existe por um motivo, não é isso? Mas a pessoa não pode usar ad infinito, porque é péssimo, causa aí sim, vicia o nariz mesmo, e você fica com um frasquinho ali, outro aqui, e é terrível. E aí você faz o efeito rebote. Quanto mais você usa, mais entope. Entende? Aí já fica ali viciado, igual uma bateria de celular, né? Quando você usa o tempo todo, fica só ali, depois, só fica ligado no fio. Então você não vai querer ficar ligado o tempo todo nesses produtos para ter uma qualidade vocal melhor, uma respiração melhor, e é realmente cuidar. Então já falamos desses fatores, a questão que pode trazer, né, um ambiente, fatores hereditários, fator familiar, questão da genética, e o que mais pode favorecer? E também gripes, a pessoa fala assim, gripe mal curada pode trazer problemas. É real, o que seria essa gripe mal curada? A gripe mal curada você pode fazer uma sinusite, você pode ter uma bronquopneumonia, né? Uhum. É aquela gripe, quando vai um pouco mais adiante, que ninguém faz, assim, que o paciente não faz, não procura um médico. Quando são resfriados, né, não tem problema, mas qual é a diferença do resfriado e da gripe, né? É o tal do Haemophilus influenza, né? Que é o agente da gripe. Aí é essa vacininha que existe aí todo ano e tal. Então, é um vírus que dá a gripe. Resfriado comum são o que a gente chama de gripezinha mais leve, são os resfriados, né? A gripe, ela é normalmente um pouco mais pesada e a gente tem que tratar sintomas, porque tem outros sintomas além de locais. Você tem moleza, você tem mialgia, né, dor no músculo, artralgia, que é dor na articulação, e por aí vai. Então, muitas vezes você precisa tratar mesmo. O resfriado também, ele é mais leve, né, embasamento, então aquelas receitinhas caseiras sempre tem, né, o médico não gosta muito de falar isso porque tem orientação médica, mas se for um resfriado leve, se a pessoa se hidratar mais, se agasalhar, toma um chazinho, aquelas coisas que a gente já sabe, melhora, mas quando é gripe... Melhora, o resfriado melhora. Agora sim, a depender de como esteja o estresse da pessoa, a imunidade da pessoa, até um simples resfriado também pode complicar, não é? As providências caseiras eu acho ótimas, né? Eu acho ótimas, pois é. Então, você se aquecer, se hidratar bastante sempre, né? Se proteger. Agora, o chá caseiro, né? Xarope, medicar e automedicação, não. Mas xarope caseiro, ok. E aí a hidratação também, porque no verão é muito mais comum beber água, sente mais calor, aquela sensação, né? Mas no inverno você fala, tá chovendo, não tô sentindo tanta necessidade de beber água. Não, também, tem que beber bastante. Tem que beber bastante, a necessidade não diminui, porque por conta do clima, né? No verão a gente sua mais, então realmente você tem mais vontade de beber água, porque você tá com calor, você tá suando, você tá perdendo água, então você vai beber água. No inverno a gente perde pouca água, né? E aí o centro da sede lá não pede para a gente beber água, se a gente não prestar atenção, ficar ligada para beber a quantidade de água certinha por dia, de líquido, né? E tem um período do ano que essas gripes, elas são mais comuns, a gente passa do carnaval, tem aquelas gripes famosas, né? Logo após o carnaval, tem aquele boom de pessoas procurando os centros de saúde, e até agora, terminou março, ainda tem muita gente manifestando gripe, talvez pela mudança climática. Pois é, eu acho que ano passado e esse ano foram viroses mil o tempo todo, né? Eu acho que o clima, um pouquinho de cada coisa aí, mas aí as pessoas têm que se tratar mesmo, né? Se hidratar, deixar sua defesa sempre lá em cima, com vitaminas, com talvez exercício físico, na possibilidade, né, de cada pessoa, mas tudo que deixa a sua saúde, cuidar bem da saúde, não é? Como um todo. E aí é um todo, né? Pois é, o cuidado geral, quando você está bem, está com a sua imunidade bem, o resfriado pode até vir, mas ele não vai perdurar, acredito, porque você vai ter defesa suficiente para combater, mas quando você, no todo, não está bem, não está legal, aí vai ser mais complicado. E aí a gente falou de automedicação, tem muitas pessoas que falam também, mas a vitamina C vai se automedicando. Nós tivemos um boom, uma corrida muito grande nas farmácias, durante a pandemia ainda, agora também, vitamina também sem indicação, às vezes é só jogar dinheiro fora, né, doutora? Pois é, porque assim, tudo tem a forma correta, né, de usar. Então, a vitamina C, não adianta você exagerar. O pessoal, 2 gramas por dia, não sei o quê. Não adianta, porque você não absorve aquilo tudo. É melhor você tomar
até doses pequenas, mais de uma vez ao dia, né? A vitamina C de 1 grama, até você pode tomar, mas saiba que você não vai absorver toda ela ali, mas até pode, né? Mas o melhor é fazer doses menores, por exemplo, 500 miligramas 2 vezes ao dia, né? Então, a vitamina D, a gente tem que ter a vitamina D em determinado nível, porque a vitamina D hoje é considerada um pré-hormônio, e eu acredito nisso, e ela tem efeitos diversos, inclusive com a defesa, né? E aí a gente tem que ter a vitamina D no nível bom, no nível alto, relativamente alto, mas não pode ultrapassar de determinada faixa, né? Então, tem que ter cuidado também com o uso de vitaminas, porque não é assim, é vitamina, pronto, é natural, pronto, não vou usar que não vai fazer mal ao meu fígado, não vai fazer mal a mim, nada, não é bem assim. Então não é bem assim, gente. Então a recomendação sempre é orientar, é caso a caso, e também tem essa constância. Eu sei também, falo aqui também para os ouvintes, passo também por isso, às vezes a gente começa o tratamento, quando está com sintoma, corre todo mundo pro consultório, fica realmente com a preocupação, mas depois a manutenção, doutora, desses hábitos saudáveis, de higiene, do cuidado para evitar as crises, voltando a falar das rinites, né, da sinusite, porque quando está em crise é aí que preocupa, às vezes deixa de trabalhar, enfim, uma série de complicações. Mas então, como não chegar às crises? Pois é fazer o tratamento, como eu falei. Então, você faz, por exemplo, você recebe um paciente, ele está em crise, normalmente eles nos procuram, como você disse aí, quando está em crise. Então, a gente vai tentar tirar aquele paciente da crise, né, compensar ali, nariz, garganta, o que seja, né, e só que depois existe o tratamento profilático, né, preventivo, que tem algumas medicações, que tem algumas medicações que a gente chama de vacina, e existem as próprias vacinas subcutâneas, que o alergologista também pode prescrever, né? E assim, quem trata a rinite alérgica? Normalmente o otorrinolaringologista, mas o alergologista aí pode entrar com essa parte da vacina também. O pneumologista trata porque muitas vezes tem asma, né? Então, as alergias, né? O dermato, às vezes, porque tem a dermatite atópica. Todos são versões diferentes de um processo de atopia ou alergia. Dependendo também das escolhas, o homeopata também acaba entrando também. Sim, muito, claro, né? A homeopatia também. Homeopatia. Isso, a homeopatia também. Pois é. E aí a Irenildes, aí da Liberdade, ela diz o seguinte, ela passa muito mal nesse tempo, porque ela diz que a falta de ar. E essa falta de ar está vindo de onde? Talvez dessa obstrução nasal? Do nariz entupido, pode ser, né? A não ser que ela seja asmática, mas se não, existe muita gente que, eu estou com falta de ar, não consigo respirar, e na verdade é o nariz entupido. Quando você permeabiliza esse nariz de novo, você trata o nariz, desentope, o paciente volta a respirar normal, e não foi asma, foi só o nariz entupido. Mas claro que quem vai dizer isso é o médico, né? Pois é. Também a Conceição fazendo vários pedidos, tá, Conceição? Vamos sim, hoje o nosso tempo está um pouquinho apertado agora, ao final do programa, mas ela está pedindo aí fralda geriátrica, quem tiver, e outras coisas também para ajudar uma pessoa, certo? Vão ler direitinho a sua mensagem, a gente vai divulgar aqui ao longo da semana. Mas ela fala isso, quando já começa a chuva, já começa a preocupação com todos esses sintomas que acaba vindo também. Então, fazer o tratamento preventivo, já sabe que vai mudar o tempo, você já tem predisposição, já se conhece, fazer essa consulta prévia e o tratamento preventivo. Agora, em crise, não tem o que fazer, né? É tratar realmente direto. É tratar a crise. Tem pacientes que eu já sei mais ou menos, que nós já sabemos, eu o paciente, quando é que a rinite ataca, né? E aí ele volta um pouco antes para fazer a profilaxia, né? O tratamento preventivo, né? Para não ter crise, né? Então, tanto faz, qualquer idade, criança, idoso, adulto, sabe? Então, tem que estar combatendo o sintoma, porque você com secreção, com sintoma, nariz entupido, primeiro que é desagradável, não é salutar, não é? Você não está oxigenando bem, nem nada disso, e tem como evitar ficar nesse, entre aspas, sofrimento, né? Pois é, e falando também de sinusite, a gente não vai aprofundar aqui, podemos ter um outro momento para falar sobre isso, daqui a pouco tem o trânsito, aí já estamos já praticamente finalizando aqui o nosso bate-papo, mas muitas pessoas que têm sinusite, que não trata, isso pode evoluir, essa região aqui, sim, né, doutora, é uma região, eu já aprendi isso, fico atenta, porque eu não sabia também, assim como você, mas por que uma simples sinusite, nariz entupido, eu tenho que me preocupar tanto? Ela vai dizer por quê? Porque uma bactéria muito próxima do cérebro, a gente pode ter complicações. Pode, não são tão frequentes as complicações de uma sinusite infecciosa, sim, mas pode ser um abscesso cerebral, né?
Podem ter outras complicações mais sérias. Pode levar meningite também ou não? Pode também. A otite, que leva a meningite, a sinusite, que pode levar a meningite. Agora, repito, não é uma coisa tão frequente. Mas a sinusite, quando é infecciosa, tem que ser tratada, né? Então, assim, quando ela é a sinusite aguda, alérgica, aí você também tem que tratar, mas não implica em risco, né? Mas quando você tem uma infecção bacteriana, eu falo infecção bacteriana. E aí, como eu vou fazer a diferença de uma da outra? O médico vai. Pelo sintoma, assim, talvez, né? Aquele, mas enfim, mas é o médico que vai dizer. Porque quando a gente examina, você tem as características de um ou de outro, né? Você já percebe, às vezes o odor fica mais forte. Já, às vezes tem um paciente que tem o que a gente chama de cacosmia, que é aquele odor desagradável, às vezes quando espirra com mau cheiro, e às vezes ele está nessa fase de manutenção, entre um e outro, que ele está com espirro fétido, mas ele não está em crise, porque ele tem uma sinusite crônica, e por aí vai, né? Ou seja, é marcar uma consulta, aí tem o CEOB, fala aqui que está com um espaço totalmente novo, muito bonito, ali no Itaigara, fácil de chegar, e só deixa então aí para quem quiser, através do CEOB, com otorrinolaringologista, também as pessoas podem fazer a fonoterapia também, né? Fonoaudiólogos. E exames também fonoaudiológicos, exames tipo audiometria, nós dispomos de todos os exames praticamente, audiometria, exames de audiologia e otoneurologia, né, chamado, e as vídeos de nariz, de laringe, que nós mesmo médicos otorrinolaringologistas realizamos. Então a gente hoje fica por aqui, mas a gente já marca uma próxima para falar desses exames todos, tá bom? Tá ótimo. Bem-vinda, muito obrigada. Programa Em Sintonia de hoje fica por aqui, Javan, saindo aí, agradecendo a todos vocês que ficaram com a gente. O programa Em Sintonia, beijo para você e até